Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Fla Show, o seu espaço de notícias, emoção e bastidores do Mengão. Um jogo tão pegado, equilibrado, parelho, como tivemos ontem. Muito boa tarde. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você, Zé Elias, fã de esporte. Pessoal que está lá em Quito, daqui a pouco participa conosco, equipe completa, uma cobertura que você sabe que só aqui nos canais ESPN, no Disney Plus, você tem a condição de acompanhar a qualidade da nossa transmissão. Agora, ontem foi um jogo osso. Mas para mim não me surpreendeu. Porque durante todo o programa ontem a gente falou a respeito... Ali acertou o placar, eu acho, hein? 1-0, falou. Não, eu falei 2-1. É, mas assim a diferença de gol. Eu falei 2-0. Você também 2-0. Eu falei 3-1. O que eu acho é que times assim como o Racing são muito difíceis de ser batidos. Sabe por quê? Eles se negam a perder. Eles dão uma vida para não perder. E ontem eles se atiravam na frente da bola, o Rocco deu uma cotovelada no Sousa. Ele nem viu que era o Sousa. Era alguém que estava subindo, ele só sapecou o cotovelo aqui no cara. É um negócio de maluco. Só quebrou o maxilar do cara. O Pedro quebra o braço. O Sousa, o baita jogador, também está fora. São desfalques para a próxima partida, no meio de semana que vem. Será que tá jogo fora? Na Argentina? Quem? Acho que o cara mete uma máscara e vai pro jogo, hein? Ué, só se ele for só comer de canudinho, que se ele for esses caras são malucos. Como é que ele vai se alimentar? Bom, vai ser o Rock Balboa, né? A gente vai ter esse acompanhamento. Agora, eu quero fazer um destaque pro Carrascal, né? Quando ele chegou, o pessoal duvidou um pouco da capacidade dele, foi jogar de ponta pela direita, foi jogar de ponta pela esquerda, mas ele é um baita jogador. Que jogador esse Carrascal? Que jogador, esse colombiano joga demais. Disparado o melhor em campo. Ontem ele sobrou. E o Flamengo faz 1-0. Como diria um amigo meu, vai jogar na Argentina? É melhor jogar. Vai ter que jogar muito. 1-0 é vantagem? É legal ter 1-0 na frente? Mas tem que ser... É osso, cara. Você vai ver como é que as coisas vão mudar de comportamento do time do Racing no jogo em casa. Você vai ver como é que muda o comportamento. Como é que sai daquele time reativo numa linha de 6? Você viu como é que eles montaram o time? 3 atrás, 6 na frente e só um lá. Só o Martínez. Maravilha lá na frente, 6 na primeira linha aqui, 3 na segunda linha, e aí o Flamengo teve uma enorme dificuldade. Aquele jogo que o De Arrascaeta gosta de ficar entre os volantes e os zagueiros, ele não tinha como jogar. Ele não tinha espaço para jogar. Não fez um bom jogo o Arrascaeta, eu esperava mais dele, esperava mais do Pedro. Enfim, o Pedro deu uma piruleta no primeiro tempo. A bola chegou, ele tentou se virar ali, mas o goleiro acabou tirando. O goleiro do Flamengo fez uma defesa espetacular no primeiro tempo. E o goleiro do Racing... Chute do Solari. O goleiro do Racing... A bola que ele pegou do Samuel Lino... Meu Deus do céu. Ele não viu a bola, ele estava em cima deles, ele se atirou numa fração de segundo. Aquela é uma defesa assim, daquelas que você fala, essa é uma defesa de goleiro craque. E ele fez lindas defesas ontem, e você vê como é que o futebol ele tem o detalhe que confirma. O Carrascal, ele erra o chute. A bola ia para fora. Bateu no Rojo. Bateu no zagueiro e matou completamente a defesa. Ele errou o chute, é o errado que deu certo. Ele erra o chute, pum, gol. Carambolou a bola, tá lá dentro, 1-0 pro Mengão. Vai falar muito sobre esse jogo no programa, Zé. Mais a aposta do Felipe Luiz pelo Carrascal no lugar do Samuel Lino. Não precisamos nem dizer o quanto deu certo, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Plihal, boa tarde, Pascoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde ao vovozinho, né? Que daqui a pouco entrará para estar nos escutando com certeza. Mas assim, eu acho que ele... Em jogos assim você sempre tem que criar algo novo, um fator novo, porque hoje todas as equipes têm um departamento de estudos, elas mapeiam o passador, onde recebe a bola, onde se movimenta, e aí com isso eles ajustam as marcações para justamente não deixar jogar os seus principais jogadores. Ontem aqui eu falei sobre essa dificuldade que o Arrascaeta iria encontrar justamente pelo Sousa. Porque o Sousa é um jogadoraço. Ontem mais de zagueiro do que de volante. Não, mas a gente estava conversando, né, hoje de tarde, aí o Plihal me deu o valor, né, 8 milhões de euros. 8 de euros, Pô, se eu tivesse 8 milhões, eu batia lá na porta, Diego, Milito, vem cá, esse jogador... E outras coisas, o cara traz caráter. Não, o cara, ele é o Racing. Personalidade. Ele é a personificação do Racing em campo. Ele é inteligentíssimo, porque o que ele fazia? Ele alternava as posições. Ele jogava muitas vezes como zagueiro, quando ele percebia que o Arrascaeta ficava entre as linhas, ele saía.
e antecipava a Arrascaeta ou qualquer outro jogador do Flamengo que se colocava diante da zaga. Né? Como o Flamengo tinha só o Pedro ali na frente, teoricamente são 2 contra 1, então ele deixava os 2 zagueiros contra 1 e ele saía pro jogo. Impressionante como ele jogou esse cara, como ele jogou. Para mim, o Carrascal fez o gol no final. Sim. Foi o melhor do Racing. Foi o melhor, mas o jogo do Racing pegou demais. Pegou realmente, mas sensacional. A bola ia para fora, você viu o chute do Carrascal? A direção era pela linha de fundo. Ia sair. Bate no Rojo e para dentro do gol. Felicidade. O Flamengo, se você perguntar, o Flamengo fez um grande jogo? Não. O Alexandre não jogou bem, eu acho que o Alexandre não foi bem. Mudou, e depois entra depois entra o Ayrton Lucas, o próprio Arrascaeta não conseguiu jogar, o Arrascaeta jogou longe do gol. Muda a lateral direita depois para ver se o Emerson Royal chega mais na frente. O Jorginho não fez um grande jogo? Não, o Jorginho já não consegue, já não é o Pulgar jogou que ele bem. faz. O Pulgar jogou bem, mas o jogo contra o Palmeiras, o Jorginho também não jogou bem. Mas eu gostei do Jorginho contra o Palmeiras. O Palmeiras, ele organizou a parte defensiva, mas a gente espera do Jorginho... Sim, ele não teve tanta saída. Jogar mais, porque ele dita o ritmo do Flamengo. Quando ele não consegue jogar, o Flamengo não joga. Coincidentemente, nesses 2 jogos, quando ele teve problema, o Flamengo não conseguiu jogar. Esse resultado do Flamengo contra o Racing, na minha interpretação, vai obrigar o Flamengo a colocar um time reserva para jogar no próximo final de semana, né? Porque os titulares têm que estar prontos para essa partida na Argentina. Como o Flamengo é um elenco incomparável... O Flamengo tem desfalques já para esse jogo. Dá para montar. O Pedro não vai poder jogar. Certamente não. O Saúl estava no banco de reservas. Carrascal está fora desse jogo, está suspenso. Carrascal está suspenso. É uma perda enorme. O Pulgar está fora desse jogo, está suspenso. O Carrascal é uma perda enorme. O Carrascal, ele deu toda a propulsão do meio-campo para o ataque. Pode usar isso aí, depois eu não cobro nada. Toda a propulsão do meio-campo para o ataque... propulsão para o ataque. Para o ataque foi feita pelo Carrascal. Ele abasteceu os jogadores de meio campo, sabia o que fazer. Quando ele tinha a medida certa de dominar a bola e correr com ela, ou dominar a bola e fazer um passe. Ele estava realmente numa noite muito especial. Partidaça. Não, fez uma partidaça. Gastou a bola. O gasto do Flamengo com o Carrascal está plenamente justificado. Se pagou ontem. Não, está plenamente justificado. E eu não sei, assim... E o Lino entrou bem pra caramba também. Quem? O Samuel Lino. Samuel Lino, no primeiro lance a torcida fez bico para ele, você viu? Perdeu a bola no primeiro lance, a torcida já fez bico. Mas é falta de inteligência, mas né? Dos que entraram ele foi o melhor, não foi? Ele foi o melhor. Ele foi melhor. O Luiz Araújo não fez um grande jogo. Não, muito pelo contrário. O Luiz Araújo. Eu acho que, por exemplo, o Samuel Lino, para fazer a função que faz o Luiz Araújo, acho que o Samuel Lino tem mais qualidade para quando tem a bola nos pés. Para voltar, desculpa, o Samuel Lino fazia esse trabalho no Atlético de Madrid. Ele era treinado por um treinador que é defensivista ao extremo. Sim. Né? Ele fazia essa função, ele voltava até lá atrás para pegar a lateral, e aí quando tinha a bola nos pés, essa velocidade, ele conseguia sair. Eu particularmente, gostaria de ver o Samuel Lino ao invés do Luiz Araújo. Mas o Luiz Araújo é o homem de confiança do Felipe, né? E sem o Pedro, hein? Aí vai ter que botar o Plata por dentro, porque o Carrascal não vai poder jogar. E porque o Bruno, primeiro, não tá legal. Aí vamos... E ontem o Bruno falou na zona mista que não quer jogar de 9. Mas assim... Ele já comunicou ao Felipe Luiz que não quer jogar de 9. Depois de 10 anos do Flamengo jogando a vida inteira de 9, não quer jogar de 9? Mas ontem ele declarou, né? Então ali, Zé, é porque é o braço de proteção do atacante. Então, a dor você ainda consegue, de alguma maneira, sanar. Se fosse no pulso, você também conseguiria imobilizar. Mas ali, você primeiro, perde a força, né? E num choque, ele pode agravar a fratura. Pode ficar pior do que está. Incomoda. Além de então não é assim, dor, né? vai pro sacrifício. A coisa não é tão fácil assim. A dor de uma fratura tem queda, é difícil, né? tem o apoio do... O centroavante se apoia, toda hora se apoia no Você acha que não vão apertar o bracinho dele se jogar lá? Pascoal? Reclamaram do Caio Jorge. O Atlético Mineiro reclamou do Caio Jorge. Você acha que lá... a mão do Ivan Roman. Você acha que lá, caso... Eu acho difícil o Pedro jogar, né? O Pedro tá fora, provavelmente. Você acha que o Pedro com fratura, você acha que os caras não vão sacanear o Pedro nesse sentido? Não vão provocar, não vão pegar o braço, não vão num escanteio? Lógico que vão. Que ausência é mais pesada para vocês? A do Pedro, prováveis ausências, né? A do Pedro pelo lado do Flamengo ou a do Sousa pelo lado do Racing? O Sousa. Mais difícil de substituir? Não tem substituto para um cara como... O cara é a alma do time. Esse aí é o cara que traduz... É o treinador dentro do campo, né?
tudo aquilo que o treinador faz. Olha isso. Na verdade, isso aí, o Zé pode explicar melhor que ele jogou no meio campo. Já modificou, né? Já modificou o olho, já fechou, tá ficando preto, sangrando o tempo todo. Fratura, maxilar. Eu li na imprensa argentina agora à tarde que eles vão fazer um acompanhamento ali diário e tal, vão tentar fazer algum milagre. Existe milagre nesse caso, Zé? Eu acho que não, hein? O jogador para ser observado. 8 milhões de euros. E é barato, pelo que ele joga, são jogadores de 26 anos, Flamengo, 50 milhões de reais. Você troca no Aníbal Moreno? O Moreno está indo para a seleção da Argentina. Eu acho os dois, eu acho, com todo respeito ao Aníbal e ao Emi Martins, que eu gosto, melhor que os dois. Que são bons jogadores, mas o Sousa... O Sousa é melhor que os dois, para ser bem sincero para você. O Emi Martins era da seleção do Uruguai, o Sousa esteve na última convocação da seleção da Argentina. O Sousa já jogou nos Estados Unidos, né? Já, esse cara tem pouca idade. Começou o River Plate. Ele tem 26 anos. Já ganhou Libertadores pelo River Plate. Ele é um jogador muito interessante nesse plano que o Zé falou. Ele é muito inteligente para saber mas isto que ele não tem muito refino, né, Zé? Não, ele é mais um jogador de técnica apurada. Ele é um jogador tático, disso. ele é um jogador tático muito importante. Ele é um jogador tático da marcação e é tático e de perceber o movimento do jogo. Eu preciso entrar de zagueiro porque os caras estão no abafa, ele entra de zagueiro. Eu estou precisando sair, esse meia está me atormentando aqui, eu vou sair para encurralar o cara. O Arrascaeta ontem não teve espaço para jogar. E o Arrascaeta precisa desse espaço. O Flamengo ganhou o jogo. Parabéns, Flamengo. Bom resultado. Bom. Mas vai ser osso lá na Argentina. Você está falando do Arrascaeta, daqui a pouco a gente vai falar do goleiro do Racing também, que teve uma jornada incrível. O treinador tem que ter peito para tirar ao mesmo tempo o Pedro e o Arrascaeta, né? O Pedro foi uma necessidade. O Arrascaeta, todo jogo com 70, ele sai. Todo jogo. Diga-se de passagem, pelo menos para mim, não sei se para vocês, o Flamengo até melhorou com as substituições. Começou a criar mais. É claro que também tem o fato de já ser o final do jogo, você imprime uma pressão mesmo. Mudou a característica. Você tira a referência e coloca a movimentação, né? Mas tem que ter peito, né, Zé, para tirar os dois na mesma hora. Mas é uma necessidade, né? outra mas não é todo treinador. Todo jogo ele sai com 70 minutos. O debochado sai com 70 minutos. 65, 70 ele sai. Como ele perdeu o Pedro, ele falou, o Arrascaeta eu vou segurar até o final. Sim, aí ele botou o Bruno Henrique na frente, aí botou o Emerson Royal para fazer a ala completa. Porque o Varela estava extremamente tímido. E botou o Samuel Lino aberto lá pela esquerda e tentou chegar a bola na velocidade. Como é que o Flamengo faz o gol? Faz o gol na bola lançada, na explosão do Bruno Henrique, na velocidade do Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique bate, o goleiro pega no rebote. O craque Saúl nem entrou ontem no jogo. Eu não sei se ele tinha todas essas condições, né, para ficar num jogo tão disputado. O jogo que a gente viu ontem, ele vai se assemelhar assemelhar só. Porque muda o tom completamente. O que a gente viu do Racing ontem, um time defensivo, esperando e tal, né? O Racing vai dar o bote lá em cima, vai marcar a saída de bola do Flamengo, e o Flamengo não fica cômodo quando o time sai marcando a sua posse de bola. Então o Flamengo tem que encontrar o antídoto para isso. O Carrascal está fora do jogo. É um jogador importante demais. Pedro está fora do jogo. Vai ter que encontrar, talvez... eu não sei quem é que vai jogar de centroavante numa situação dessa, de alguém ficar... Desculpa, Pascoal. Ô, Bruno, vem cá. Deixa eu conversar com você, se eu sou o Felipe. Vem cá. Você jogou Hoje até eu tô agora... precisando. Você jogou até agora como centroavante. Quantos anos que ele está lá? 7? Ele já está desde 2019, foi campeão da Libertadores, ele já estava. 7 anos. 7 anos. Sempre jogou quando centroavante, quando precisou. Passou com todos os treinadores. Bruno, você joga de centroavante? Jogo. Agora que o Pedro tá mal, que não, eu preciso de um centroavante, vem cá. Não, eu não jogo. Estou comunicando a você que eu não vou jogar na minha situação. Peraí. É a questão. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Não, mas independente disso, Pascoal, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Você jogou até bem pouco tempo atrás, você era meu centroavante quando o Pedro estava com problemas, alternava você e alternava o Plata, agora você não quer, agora que eu preciso? Olha quem está lá no telão, Não, é uma questão de sentar nosso Tetra ontem estava estava em deslocamento, ele não conseguiu ver com atenção a partida, mas lógico, o Zinho é Caxias, ele viu o jogo. O Zinho é Caxias,
ele mesmo que não tivesse acompanhado a partida, a essa altura já teria se inteirado, e agora a coisa é muito mais para projetar do que exatamente para analisar o jogo de ontem. Zinho, o que você achou, aproveitar esse assunto que a gente teve agora por último, dessa declaração do Bruno Henrique, que não gostaria mais de ser utilizado como centroavante, como 9? Prihal, assisti o jogo sim, tá? Eu, Glaucia Santiago, a gente Calçade, pegamos uma mesinha num cantinho, botamos ali o jogão, assistimos tudo, né? E ficamos com a mesa redonda, debatendo o jogo. Quem começou o jogo, as mudanças, mas vamos para essa parte do Bruno Henrique. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o resultado foi melhor do que o desempenho. Eu, diferentemente do que eu estou ouvindo aí, pelo que eu ouvi do programa, eu não gostei do jogo do Flamengo. Na verdade, o Flamengo não vem jogando aquele futebol que ele jogou contra o Internacional. O Flamengo vem oscilando. O Flamengo vem jogando um tempo bom, um segundo tempo ruim, ou o primeiro tempo ruim, o segundo tempo melhor. O Flamengo, a maioria dos seus jogadores não estão jogando o seu melhor futebol. Acabamos de falar aí, eu escutei, né, o Pascoal e o Zé falando que o Arrascaeta não fez um grande jogo. Mas esse não é o primeiro jogo que ele não joga o seu melhor jogo. Por isso, uma dificuldade. Muito bem armada a equipe do Racing, que a gente sempre falou aqui que é o melhor time da Argentina no momento. E que se o Flamengo repetisse atuações como foi feita contra o Estudiantes, teria muita dificuldade. E teve. Foi no final do jogo, uma bola que ia para fora, um chute, né, num bate-rebate, e teve mais sorte, teve mais resultado, um 1-0, que não é o suficiente, está totalmente em aberto. Não considero o Flamengo favoritaço para o jogo de volta. E a gente viu contra o Estudiantes. Flamengo jogando o que pode jogar, o que tem para jogar, o elenco que tem, o elenco que o Pascoal diz que é incomparável e eu digo que não é o melhor. O elenco do Flamengo é o melhor, não é o incomparável, porque tá jogando contra as equipes, a gente tá vendo, não foi melhor que o Palmeiras e não foi muito superior ao Racing. Não foi. Então que incomparável é esse? Ele é melhor, tem melhor elenco, tem melhores jogadores que precisam jogar mais do que estão jogando para classificar. Se repetir a mesma atuação, corre sérios riscos para ficar de fora. Porque vai pegar um time osso, um time bom, bem organizado. E eu conheço lá o El Cilindro. Já fui fazer vários jogos, já joguei lá. A pressão é enorme. É muito maior do que sofreu contra o Estudiantes. Então começa daí. Agora, o lance do Bruno Henrique, eu acho que ele está certo. A posição de origem dele não é centroavante. Então, professor, muito obrigado, estou aqui à disposição, se precisar me utilizar eu vou ali, e ele tem cooperado, ele tem ido, mas ele está vendo que perde a concorrência com o Pedro agora. Agora não, que o Pedro machucou, infelizmente. Né? Mas então, só agora, Zinho? De repente ele vai ser Fala, vovozinho, mas só agora que ele percebeu que ele não pode, que ele está perdendo a posição pro Pedro? Sim. Sim, porque ele era titular, então ele não reclamou porque ele estava jogando. Ele vinha jogando. Mas agora ele vê que nesse encaixe de jogo a coisa não está acontecendo. Opa, eu posso voltar para a minha função? Mesmo porque o Samuel Lino baixou de produção. O Cebolinha está machucado. O Michael estava no banco, mas não tem mais minutagem de jogo. O garoto Alacian está aí tomando um chazinho de cadeira pelos problemas que aconteceram. Então ele vê que tem brecha de novo, Zé. Pelo lado esquerdo para ele, para aquela função dele. Acho que é nesse sentido que ele enxerga. Opa, antes estava difícil, chamou o Samuel Lino, tem ainda o Cebolinha ali, o Pedro não está com prestígio, era isso, né? O Pedro não era titular absoluto com o Felipe Luiz, teve até problemas de relacionamento. Então ele estava jogando ali, estava cumprindo uma função, estava ajudando, mas não é a dele, Zé, não é a dele. Então o que eu digo é o seguinte, ele fazer um pedido, eu acho que ele não está se negando a jogar de centroavante. Acredito eu que ele não está se negando. Ele vai e pede ao treinador, estou sentindo que tem brecha de novo pelo lado esquerdo. Estou aqui. Se possível, me utiliza na minha função também, que eu me sinto melhor. Eu acho normal isso. Eu não acho que ele está se rebelando, Zé. Não, tudo bem. Mas aí você não acha, vovozinho, que faltou um pouquinho de inteligência para ele em relação a falar justamente agora, por exemplo, que o Pedro saiu e isso aí não ficar uma coisa interna?
Porque é o seguinte, como que eu particularmente, se eu sou o treinador, eu sei que eu vou chamar no canto e vou falar, eu preciso de você para jogar como centroavante nesse jogo. Eu vou chamá-lo. Mas como treinador, eu iria ficar incomodado. Porque quando ele jogou como titular, quando ele estava como titular e eu barrei Pedro, barrei outros jogadores, inclusive o próprio Gabigol, ele ficou no banco, o Gabigol pelo Bruno Henrique em algumas ocasiões, ele não falou nada. Né? Ele é jogador de grupo ou não é jogador de grupo? Estou falando, você sabe como a cabeça de treinadores, as cabeças né, de treinadores, elas são muito diferentes. Né? E cada um tem uma forma de pensar. Mas a forma como talvez um treinador possa pensar nesse sentido, e até mesmo os próprios torcedores. Pô, agora, porque o torcedor vai falar, ele vai jogar como centroavante, mas se ele não jogar bem, ele vai, pô, tá vendo? O Felipe, ele falou que não queria jogar como centroavante, o Felipe colocou lá, tá vendo? E vai criar esse impasse. Talvez ele tivesse guardado isso para ele e para o Felipe. E não tivesse exposto esse tipo de situação, porque ele dá margem para todo mundo pensar e especular uma série de coisas. Como eu falei, eu particularmente não achei legal a entrevista dele nesse sentido, porque ele jogou como titular várias vezes e não reclamou. Sabe, eu não sei, você falou que não, que tá tudo certo, que ele fala, beleza, mas eu não sei, por exemplo, se os torcedores do Flamengo, se ele jogar na próxima partida, só tô te colocando que é uma impressão que eu fico que eu acho que ele poderia ter guardado isso pro vestiário. Zé. Entendi. Começou um som aqui. Eu entendi a sua colocação e você tem a razão de falar. Eu também. Eu prefiro sempre, você sabe muito bem, você também era assim. A gente prefere resolver nossas coisas no treino, no vestiário, não colocar muito pra mídia. Eu só acho que assim, ele bater um papo com o treinador, então, se ele foi pra mídia e falou, eu não vi essa entrevista, tá? Desculpa. Não é bom, não é legal. Agora, se ele antes de tudo conversou com o treinador, queria novamente jogar, brigar mais pelo lado esquerdo, eu vejo isso como uma coisa normal. Desde que ele chegue, se você precisar de centroavante, eu vou também. Conta comigo. Mas nesse momento eu estou enxergando, eu queria tentar de novo brigar pela minha posição pelo lado esquerdo, que é onde eu me sinto mais confortável, e de repente de centroavante eu não estou rendendo, eu estou entrando, mas não estou conseguindo encontrar o meu espaço. É possível, dá para mim eu continuar também tendo a opção de entrar, fazendo a minha função pelo lado esquerdo, ou como um segundo atacante com movimentação. É nesse sentido, Zé, que eu tô falando que eu não acho uma coisa absurda ele ter conversado com o treinador. Agora eu concordo com você, não precisa levar pra imprensa não. Pra não criar especulações. Essa que você falou. Desculpa, Plihal. Aproveitar que você estava ligadíssimo no jogo ontem, eu fiz essa pergunta agora há pouquinho pros meninos aqui na bancada. A falta de ímpeto, aquela pressão na saída de bola do adversário, aquela forma tradicional do Flamengo começar os jogos no Maracanã. Ontem não rolou. Para você não rolou por quê? Pelo desgaste de domingo, até o Felipe Luiz na entrevista coletiva falou que havia pedido para jogar com o Palmeiras no sábado para ter um descanso maior, para ter 4 dias até a primeira semifinal da Libertadores, primeiro jogo da semifinal da Libertadores, que na verdade foram ali 72 horas, um pouquinho talvez mais do que isso, pouco tempo de recuperação. Foi uma questão estratégica mesmo, de repente sentiu o adversário, já era um jogo de um caráter mais decisivo, uma cara de final, ou, como disse o Zé Elias, o Racing é que não permitiu que o Flamengo jogasse. Para você, qual desses três fatores acabou pesando mais para o Flamengo ter se descaracterizado no começo do jogo? Eu vou ficar com 2. Com o do Zé Elias, que eu concordo. Eu escutei o Zé Elias falando, e pelo que eu vi do jogo, a montagem da equipe adversária, a boa equipe adversária, que joga junto há muito tempo, um treinador muito experiente, que estudou muito o Flamengo, né? Então, primeiro ponto é esse, eu concordo com o Zé. E o segundo, as escolhas táticas do Felipe Luiz. Porque ele entrou em campo com o Carrascal, com a Arrascaeta, com o Pedro e com o Luiz Araújo. O único jogador de velocidade e de intensidade para pressionar é o Luiz Araújo. Pedro, Arrascaeta e Carrascal não é essa característica. Então, essa formação que ele escolheu para iniciar o jogo
também com a boa equipe que tem o Racing, que se posicionou bem, dificultou essa pressão na saída de bola. Pela característica dos jogadores que ele tinha em campo, uma escolha dele, deixou o Lino de fora, o Plata de fora. Então, assim, que são jogadores que quando entram de início, o Felipe Luiz até abdicou de ter o Pedro no time para ter 3 jogadores de velocidade e de intensidade para pressionar o adversário. Ontem não tinha esses jogadores de início. E aí tem mais dificuldade, Pedro e Arrascaeta principalmente, a fazer essa pressão. Então, acho que esses foram os fatores determinantes. Pascoalzinho, vamos escutar agora o treinador. Detalhe, você falou talvez da necessidade até do Felipe Luiz no final de semana poupar jogadores contra o Fortaleza lá no Castelão. O Racing não jogará no final de semana, nenhum time argentino jogará, porque a gente vai ter eleição presidencial no país. Quer dizer, o time vai estar zerado para a decisão de quarta-feira. Ainda tem alguns jogadores que podem se recuperar, que estavam lesionados e não conseguiram. E tem a ausência provável do Sousa. E essa, para mim, é uma ausência muito sentida. Você vê, ontem, o Maravilha Martínez quase não pegou na bola, né? Não jogou nada. Sofreu demais, porque sempre tinha 2 em cima dele. Ele dominava a bola parecia que ela não grudava no pé dele, fugia. Grosso, hein, Pascoal? Mas ele é um definidor de jogadas. Faz muito gol. Ele é um definidor de jogadas, mas a bola não chega. Ele também não é um jogador de explosão física. Ele é um jogador de definição. Jogador de perto da área, finalizar pro gol, dentro da área, finalizar pro gol. Agora, vendo o time do Racing jogar, o Flamengo não tem volante de marcação para esse final de semana, né? Para jogar lá, né? Não, Pulgar e Carrascal estão fora do jogo contra o Fortaleza. Não, eu tô falando assim o Pulgar já está fora do jogo Fortaleza. Vai descansar de qualquer maneira. Se sou o treinador do Flamengo, monto uma estratégia um pouco mais forte de marcação no meio-campo, conhecendo como joga o Racing em casa. O Zinho já esteve lá, já jogou lá no cilindro, eu já tive lá. Pulgar e Jorginho não dão conta? Vai precisar de um reforço na marcação. Vai na minha. Vai que você não é atropelado. Porque o time que a gente viu do Racing no Maracanã será completamente diferente. A pressão que eles fazem no adversário na saída de bola, a pressão que eles vão exercer em cima do Flamengo, o Flamengo fica incomodado, o Flamengo não gosta quando marca a saída de bola, gosta de espaço para jogar, gosta que a bola chega no Rossi para ele poder fazer o lançamento, e isso tudo será limitado no jogo da Argentina. Pelo estilo de jogo. Se eles deram ontem, você viu os caras se atirando na bola? Os caras não queriam, eles que não queriam que a bola entrasse de jeito nenhum, eles se atiravam na bola, o Rocco dá uma cotovelada no cara do companheiro dele, um negócio de louco. Coração e a alma que o Gustavo falou. Os caras estavam possuídos para não perder, se recusaram a perder. Lá então, como disse o treinador, eles vão para Lima. Então o Flamengo tem que se portar de uma maneira muito diferente do comportamento que foi aqui. Porque se jogar o que jogou aqui, lá não dá. O Flamengo tem que jogar muito mais do que jogou aqui para poder se classificar. Só aproveitar lá, Zé, que o Zinho tá tomando uma chuva danada pode lá. Mandar pro vovozinho lá que... A chuva tá apertando por lá. Piorou aí, Zinho? Melhorou, deu uma melhorada. Até tava ouvindo hoje viu, Tetra? Tava ouvindo o nosso Ricardo Spinelli, do Data ESPN. Começou a acender os refletores, hein, Cleão? Deu pra ver. E ele levantou números do Racing nessa temporada no cilindro, porque a gente tem falado, poxa, é mais ou menos o que a gente sempre diz do Boca Juniors na Bomboneira, do River Plate no Monumental de Nunes. Lá eles são impiedosos, tal, mas nesse ano o Racing perdeu 8 partidas em casa. Venceu 12, é verdade, empatou 2 e perdeu 8 jogos em casa. É um número relevante. Isso só confirma o que eu disse, eles vão se atirar em cima do Flamengo. Mas será que, Zinho, você acha que eles vão se atirar? Você tem uma chance de um gol só. Você tem uma chance. O Racing tem uma chance. Então, mas vai se atirar? Porque se tomar um gol do Flamengo, aí é um abraço. Então fica lá atrás que não acontece nada. Contra o Corinthians, eles tiveram um problema lá. Corinthians fez o 1-0, o gol do Yuri, teve a possibilidade do Garro. Sim, o Garro poderia ter feito 2-0. Ei, vovozinho, o que você acha, vovozinho? Você acha que o Racing vai com essa fúria pra cima do Flamengo? Como disse o Gustavo Costas, uma seleção? Ele respeita o Flamengo, ele sabe contra quem ele está jogando, o Flamengo tem um elenco superior, é melhor,
mas ele tem que aproveitar o mando de campo. E eles são muito fortes. Por mais que a estatística mostre que eles perderam esse ano jogos em casa, mas eu acredito no que ele falou ali, de que vai usar a torcida, a atmosfera, vai para cima, vai tentar botar muita correria, muita pressão, muita disputa, né, corpo a corpo. O Flamengo é um time de técnica, de qualidade. Se deixar o Flamengo com a bola nos pés para jogar, é difícil para eles. Então eles vão tentar colocar essa intensidade no jogo. Acredito que vão tentar, início de jogo, dar aquela pressão. É um caldeirão. E assim, o Flamengo, como o Pascoal falou e eu também falei no início, vai precisar voltar a jogar aquele futebol que nos faz aí sim falar que é incomparável. Obrigado. Que tem o melhor elenco, que é o grande favorito. Só que não está nesse momento. Há tempo eu venho falando isso no programa. O Flamengo tem oscilado. Alguns jogadores não estão rendendo o seu melhor jogo. O Jorginho mesmo, depois que voltou da contusão, não fez aquele grande jogo ainda. Então, assim, do jeito que vem jogando, não é o suficiente para essa pressão que vai ser exercida. Esse gol no final do jogo do Carrascal foi aquele gol, assim... Quando saiu o gol, eu falei assim, gol da classificação. Porque você fazer o gol na minutagem que foi e da maneira que estava sendo, a dificuldade que o Flamengo estava tendo, teve mais posse de bola, teve mais ações no campo ofensivo, teve isso tudo porque jogava em casa. Mas não foi um jogo brilhante do Flamengo. Então, acredito que o Gustavo Costa, né, ele vai aproveitar disso tudo e vai colocar na mente dos jogadores dele que tem condições. Por isso que ele fala, estaremos em Lima. Vai ser muito mais osso para eles, porque o Flamengo tem a vantagem e tem o melhor time. Volto a falar, mas tem que voltar a jogar como o Flamengo. Aí o Flamengo é favorito. Zinho, meu